Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu íntimo que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor ministre aos teus filhos essa palavra, os alimente espiritualmente, Senhor, que todos sejam fortalecidos e direcionados por Ti. Assim eu te peço e assim creio, em nome de Jesus. Amém, queridos. Agora não. A gente vai deixar para outro momento. Gente, você já passou por uma situação em que você se sentiu muito abatido, triste, angustiado? Porque situações assim, elas podem bater na porta e entrar na vida de qualquer uma pessoa. De fato, a gente vive em uma geração, e você sabe muito bem disso, que está profundamente afetada no campo das emoções. E a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com ansiedade, com depressão. E o que é mais impactante é que esses números crescem de maneira significativa. Nós cremos que o ser humano, ele é constituído por corpo, que é a nossa estrutura física, alma, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, e espírito, que é aquele que se conecta com Deus e depois viverá eternamente com o Senhor. É interessante que não somente no mundo, mas no Brasil também, demonstra a quantidade de pessoas que andam ansiosas. E a Bíblia já nos ensinava sobre não andarmos ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Mas de fato, as pessoas, elas não vivem assim porque querem. Elas não buscam ter uma vida assim. E eu entendo muito bem isso. Então, da mesma maneira que o inimigo, ele ataca de diversas maneiras, ele também ataca
as nossas emoções. Existe uma realidade espiritual, como o próprio Danilo falou aqui, no momento que a gente estava adorando, que existe uma realidade espiritual que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar naturalmente, mas que ela de fato é real. E muitas pessoas não estão paradas na sua vida por falta de capacidade. Muitas pessoas estão paradas por estarem emocionalmente abatidas. E o que é mais doloroso é que não são somente números, são pessoas que estão nas nossas casas, são os nossos filhos, esposo, esposa, amigos, pessoas que estão bem próximas. Vocês lembram no tempo da Covid, quando dizia, tantas pessoas morreram, e a gente ficava assim, impressionado, mas não nos impactava tanto, até que essas mortes chegaram próximas da nossa família. E aí daqui a pouco a gente começou a perceber que foi um amigo, um conhecido, e daqui a pouco um familiar. E como isso também nos abalou emocionalmente. Eu olho para esse texto aqui, e eu percebo que Jesus me ensina alguma coisa relacionada ao campo das emoções. E por que nós precisamos falar sobre isso? Porque esses problemas também crescem dentro da nossa igreja, crescem dentro das nossas células, crescem dentro da nossa família. Cristãos que amam o Senhor de todo o coração, mas que infelizmente muitas vezes eles estão travados por causa de pensamentos, por causa de palavras, por causa de situações que estão afetando as suas emoções. Essa não é uma palestra sobre emoção, essa é uma palavra de Deus que fala como nós devemos lidar com isso. E o tema da mensagem de hoje é: não se deixe abater. Pastor, mas eu não quero me abater. Eu não quero viver afetado nas minhas emoções. Então, vamos olhar para Jesus, como Jesus lidava com isso na sua vida. Porque Jesus também, ele foi homem como nós, ele teve sentimentos como nós, ele chorou como nós choramos, ele teve fome como nós temos, e Jesus também tinha emoções como nós temos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele aprendeu a lidar com isso, ele nos ensina sobre isso. Vemos que ele tinha absoluta segurança em 3 áreas, e preste bem atenção, queridos, sobre 3 áreas que você precisa blindar no seu coração, que você precisa compreender muito bem, para que isso não te afete diretamente. Em primeiro lugar, Jesus ele estava consciente sobre o que Deus pensava sobre ele. Jesus estava consciente sobre o que Deus falava sobre ele. E Jesus estava muito consciente a respeito do que Deus fazia por meio dele. Então, é sobre o que Deus pensa, sobre o que Deus fala e sobre o que Deus faz em nós e através de nós. E uma história bíblica que fala muito bem sobre isso é essa que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 2. E eu entendo aqui, queridos, que quando nós temos a nossa identidade firmada, fincada em Deus, e de fato em Deus, não numa religião, não em uma denominação, mas em Deus, nós conseguimos não nos deixar abater pelas pressões emocionais do dia a dia. Então, o primeiro conselho que eu te dou para que você comece a praticar olhando para Jesus é: não se deixe abater pelo que pensam sobre você. Não se deixe abater a respeito do que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Quantas vezes nós estamos abatidos porque percebemos que pensamentos de pessoas que nós temos como pessoas importantes, ou às vezes não tão importantes assim, são pensamentos ruins a nosso respeito. Quando a gente olha para esse texto de Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7,
O texto diz que os mestres da lei, eles estavam ali. Quem eram esses homens? Eram homens importantes da sociedade. Eram homens que tinham muito conhecimento a respeito das Escrituras. Mas o que eles estavam fazendo ali naquela casa, ali ao lado de Jesus? Eles estavam julgando Jesus em seus pensamentos. Eles estavam pensando a respeito daquilo que Jesus estava fazendo com relação àquele homem que era paralítico. Eles não falaram em voz alta, mas dentro deles, eles já haviam condenado Jesus. Queridos, quantas vezes nós nos deixamos nos abater por causa de olhares, de pessoas que olham para a gente com desprezo. Pessoas que olham para a gente como se nós não fôssemos nada. E sabe o que é interessante? Às vezes essas pessoas estão em nossa volta. Às vezes eu fico pensando, rapaz, se uma pessoa não gosta de mim, não gosta de você, o que ela está fazendo do seu lado? Sabe o que ela está fazendo do seu lado? Ela está tentando te prejudicar com relação ao propósito de Deus na sua vida. Ela está tentando te intimidar. Ela está mostrando desprezo naquilo que você faz, assim como os mestres da lei estavam fazendo com Jesus. Escute uma coisa, nem todo ataque vai vir com palavras. Alguns ataques vêm com olhares de julgamento. Aquele olhar de baixo para cima, aquele desdém, julgamentos silenciosos, suposições. E sabe o que é interessante? Jesus estava sendo avaliado, estava sendo criticado intensamente. Aqui, pelos que estavam em sua volta. Os escribas, eles eram autoridades. Eles eram pessoas importantes naquela sociedade. O julgamento daqueles homens poderia de alguma maneira influenciar a opinião pública, o que as pessoas pensavam a respeito de Jesus, e de fato eles queriam isso. Mas mesmo assim, Jesus não se moldou à percepção que ele tinha dele. A percepção que aqueles homens que deveriam de fato serem pessoas que fossem boas influências para a sociedade, estavam sendo péssimas influências. Muitas pessoas hoje estão exatamente assim, estão emocionalmente paralisadas, tentando corresponder às expectativas dos outros. É aquela sensação, enquanto eu não me sentir aceita, enquanto eu não perceber que estão me apoiando, eu não vou fazer mais nada, eu vou mudar, eu vou me adaptar. É de uma camisa verde que elas querem, eu vou usar uma camisa verde. É de um tênis branco, eu vou usar um tênis branco. Por quê? Porque a sensação, o desejo sempre está sendo aprovado pelos outros. E é isso que está matando muita gente. É isso que está matando muito ministério. Você não pode viver refém, querido e querida, de pensamentos alheios. As pessoas vão pensar o que elas querem ao seu respeito, e muitas vezes elas vão ser completamente injustas com seus pensamentos. Mas escute uma coisa: nem todo julgamento precisa de resposta. Está olhando para mim por quê? Está olhando assim para mim por quê? Está com desdém por quê? Ei, não fala nada. Não perde o teu tempo com quem está te julgando de maneira completamente injusta. Nem toda opinião merece atenção, meu irmão, minha irmã. Imagine se Jesus tivesse que parar o ministério dele o tempo todo para estar justificando. Ei, peraí, você não entendeu bem. Ei, não pense assim sobre mim. Não, Jesus não tinha tempo para isso. E você também não deve ter tempo para isso.
Nem toda crítica define o seu valor. Tem críticas que têm a ver com coisas que nós precisamos mudar e melhorar, e está tudo certo, que ninguém é perfeito, mas nem toda crítica vai definir quem você é, o valor que você tem. Jesus usasse assim, meu irmão, ele ia viver o tempo todo em tratamento emocional. O que Jesus se preocupava? Não era sobre o que as pessoas pensavam sobre ele. Jesus estava preocupado com o que Deus pensava sobre ele. E veja o que é que Deus pensa sobre você. Eu poderia citar dezenas de versículos aqui, mas eu quero citar um. Salmo 139, 14. Pode colocar aí? Salmo 139, 14. Veja a profundidade desse texto. Salmo 139, 14. Veja o que o salmista diz: eu te louvo porque me fizestes de modo assombroso e admirável, as tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. O que Deus pensa a seu respeito? Que eu e você fomos formados de uma maneira especial e admirável. Ei, o inferno pode se mover na sua totalidade, ela nunca vai retroceder aquilo que Deus fez. Deus te fez de forma especial. É nisso que você tem que pensar, é nisso que você tem que alimentar a sua alma, o seu coração. Eu sou uma criatura que Deus fez de maneira especial e admirável. O inferno olha para você e admira o amor que Deus tem por você, o quanto Deus cuida de você. É isso que deve ocupar o nosso coração, porque, queridos, quem sabe quem é em Deus não vai ficar perdendo tempo agradando pessoas. Isso tem a ver com um passo de maturidade que a gente precisa dar. Quando você vive, quando eu vivo para agradar pessoas, eu perco o rumo da minha vida. Quantas vezes você deixou de vestir algo que era modesto, que era bonito, porque você queria se enquadrar com os gostos dos outros, com a avaliação dos outros? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque ficou pensando, mas se ficarem pensando isso sobre mim? Meu irmão, os pensamentos dos outros não mudam o propósito de Deus na sua vida. Deixe pensarem, deixe se preocuparem, deixe até, infelizmente, se adoecerem de tanto pensar mal de você. Quem você deve se preocupar é com Deus, e o que Deus pensa ao meu respeito. Você pode dizer assim, pastor, é verdade, mas a Bíblia fala também que eu sou pecador. É verdade, nós somos pecadores, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, mas eu erro, eu falho, eu cometo, eu tomo decisões carnais, é verdade, mas a Bíblia diz que aqueles que confessam o pecado e deixam, alcançam misericórdia. Você é alvo das misericórdias do Senhor. É isso que Deus pensa e fala ao seu respeito. Então, veja como é pequeno, querido e querida, o quanto tem coisas que nos adoecem, porque os outros estão pensando aquilo que eu não gostaria que pensasse a meu respeito, ao teu respeito. Será que você tem vivido baseado no que Deus pensa ou no que os outros pensam sobre você? Quando eu tenho intimidade com Deus, quando você tem intimidade com Deus, isso nos liberta de uma escravidão da opinião alheia, meu irmão, da opinião dos outros. Se é uma coisa que deve me preocupar é o que é que Deus está pensando a respeito do que eu faço. O que é que Deus está pensando a respeito do que eu falo? O que é que Deus está pensando a respeito do que eu visto? O que é que Deus está pensando a respeito das minhas decisões? É isso que deve preocupar. E quando eu falo ocupar, preocupar no sentido de ocupar a nossa mente. Então, se você hoje decidir
parar de considerar o que estão pensando a seu respeito, você já vai melhorar muito a sua saúde mental. Segunda coisa, não se deixe abater pelo que falam de você. Geralmente é o seguinte, TV, o que pensam sobre você, chega um momento que falam sobre você. Ou não é assim? Eles estavam pensando sobre Jesus. Eles estavam ali maquinando nas suas mentes sobre Jesus. Versículo 6 diz: estavam ali sentados, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Aí, versículo 7 diz: eles estavam pensando, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aí já pensou se Jesus parasse aqui e dissesse assim: não, peraí, deixa eu explicar para eles agora. Deixa eu convencê-los de que os pensamentos deles estão errados. Vocês acham que esses mestres da lei iriam olhar para Jesus e dizer assim: não, realmente você estava certo? Não. Eles não queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, porque eles já tinham escolhido o que eles iriam pensar. Eles disseram: ele está blasfemando. Agora, queridos, o ataque, ele começa a sair do campo interno, ele começa a se tornar verbal, ele começa a tomar conta de um ambiente. A percepção que aqueles homens tinham a respeito de Jesus era uma acusação direta contra Jesus. E quando alguém chamava alguém de blasfemo, era algo gravíssimo. Era como se, olhando para essa pessoa, estivesse dizendo assim: ó, você não vale nada, o que você está fazendo é totalmente contrário à vontade de Deus. Era uma tentativa, de fato, de tirar a credibilidade que Jesus tinha diante de todos. Por que alguém, por exemplo, pegava alguém ali, né, um paralítico, chegou na porta, estava tudo fechado, não tinha como entrar, ele pega aquele doente, ele faz um buraco no telhado da casa, ele desce aquele paralítico para ficar diante de Jesus. E o que isso significava? Que diante dos homens Deus tinha uma alta credibilidade. Ninguém ia se arriscar tanto, ninguém ia fazer tantas coisas por uma pessoa qualquer. Eles faziam, esses 4 homens fizeram porque tinham fé em Jesus. Já pensou? Se Jesus ficasse ali pensando, preocupado: não vou fazer até eles entenderem quem eu sou, aquele paralítico não teria sido curado. Esse texto não teria sido escrito. Essa palavra não poderia ser pregada. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, ele continuou o ministério dele, apesar do que falavam sobre ele. Palavras, de fato, têm poder. Tem poder de construir e de destruir. A Bíblia fala sobre isso. E muitos estão feridos hoje por aquilo que ouviram de outras pessoas. Ah, você não vai conseguir fazer isso. Você não serve para nada, você não serve para isso. Quantas palavras tão dolorosas que quando você escuta hoje, você lembra como se aquele ambiente fosse, às vezes aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, mas parece que aconteceu hoje. Quando você pensa nessas palavras, parece que você ouve de novo elas: você nunca vai ser ninguém. E eu já falei para vocês, né, de uma professora, né, Mauro Filho, que disse: nunca vou ser ninguém. Veio para mim e disse assim: Mauro, tu nunca vai ser ninguém. E quando eu falo essa questão, né, eu até falei um dia eu estava de carro, ela passou na minha frente. Aí eu falei: não, essa aí era a professora. Não era para eles ficarem com medo, né, para dizer que essa história realmente aconteceu. Querido, escuta uma coisa.
As pessoas muitas vezes estão muito erradas a respeito do que falam sobre você. Quem quer saber realmente quem você é, anda com você. Olha os seus atos, as suas atitudes. Quem quer saber realmente quem é você, te ama. Nem toda palavra dita é verdade, algumas são, e a gente precisa corrigir o que está errado, mas nem todas as palavras são verdades, e toda mentira é diabólica. Nem toda crítica é justa, algumas são justas, mas nem toda é justa. E quantas vezes nós ficamos abatidos, especialmente pelas críticas que são injustas. Nem toda acusação, nem todo julgamento vem para somar com a nossa vida. Não abra a porta da sua alma, do seu coração, para alguém que não te valoriza de verdade. O que preocupava Jesus? O que ocupava a mente de Jesus? Não era o que as pessoas falavam sobre ele, mas sobre o que Deus falava sobre ele. Se Jesus parasse um pouco diante de tantas acusações, ele iria lembrar as palavras que Deus falou sobre ele no dia de seu batismo. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Meu irmão, você acha que uma palavra do céu para a sua vida é insignificante? Que o que é mais significante é o que as pessoas falam aqui na terra sobre você? Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o inimigo usa exatamente isso. Ele percebe que para você isso é um ponto de fragilidade, e ele vai levantar cada vez mais pessoas que irão falar mal de você, e você vai parar de avançar. Por quê? Porque o seu foco não está naquilo que Deus fala ao seu respeito, está naquilo que as pessoas estão falando. Escute uma coisa aqui, a voz de Deus, ela precisa, ela necessita, não que Deus precise isso, mas nós precisamos colocar a voz de Deus no lugar dela, e o lugar dela é no topo. O que Deus fala sobre você, meu irmão? Não colocando o homem no centro, não, é Jesus que é o centro, mas o que a Bíblia fala a teu respeito? O que Jesus fala ao teu respeito? O que Jesus o que Deus já sussurrou o seu coração falando a respeito de você? Talvez você tenha uma percepção errada com relação ao que Deus pensa sobre você, porque você está tão contaminado sobre o que todo mundo fala sobre você. Mas escute uma coisa, comece a ler mais a palavra. Comece a ler mais sobre a sua identidade em Deus, em Cristo. A pastora Dionmara lançou um livro, a gente tem esse livro aqui, muito bom, falando sobre a nossa identidade em Deus. Se você não tem ainda, assim que eu venço minhas guerras, né? Assim que eu luto minhas guerras. Se você não tem esse livro, depois a gente compra, para você comprar, para você ter. Mas é muito bom, fortalece demais. Traz para você muitos versículos que vão te fortalecer quem você é em Deus. Mas a palavra está repleta disso. Qual voz tem governado as suas emoções hoje? Quem é que manda nas suas emoções hoje? Porque, queridos, quando você acredita mais nas vozes dos outros, nessas vozes externas, do que na voz de Deus, você perde a sua estabilidade espiritual. Tudo te causa instabilidade. Então eu olho para Jesus nesse ambiente em que ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade, tinha pessoas pensando mal dele, falando mal dele. E sabe o que Jesus pensa? Eu sei quem me mandou aqui, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que é que o meu Pai pensa ao meu respeito. É por isso que nós, como pais, precisamos o tempo todo estar reforçando na mente dos nossos filhos quem eles são.
Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Você é uma joia preciosa. Você foi sonhado. Tudo que eu faço é pensando no melhor para você. Reforçando isso. Dando um reforço emocional. Porque, infelizmente, queridos, nós temos uma geração muito inteligente, mas muito frágil emocionalmente. Uma crítica na internet, um comentário negativo é sinônimo dessa pessoa passar uma semana triste, abatida. Na minha infância, quando alguém vinha com uma crítica, não era a maneira mais adequada, mas o ápice de atingir o outro é dizer assim: é tua mãe. Se você é da minha geração, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você não tinha mais argumento, você fala assim: é tua mãe. Aí, eu lembro de um dia, queridos, que eu peguei uma briga na rua, um murro e tal. Cheguei em casa, levei outra surra. Eu falei: mãe, por que a senhora está me batendo? Você está brigando na rua? Eu falei: mãe, eu estava defendendo a senhora. Falaram assim da senhora. Então, querido, escute uma coisa. Quanto mais de Deus estiver dentro de você, menos do inferno vai entrar em você. Quanto mais de Deus estiver dentro da sua mente, menos mentira do inimigo vai entrar na tua mente. Saiba quem você é em Deus, saiba o que Deus pensa, o que Deus fala sobre você. Mas no terceiro lugar, não se deixe abater pelo que fazem com você. Porque tem gente que só pensa, tem gente que fala, mas tem gente que faz coisas contra nós. Tem gente que o que puder fazer para puxar o teu tapete, vai fazer. O que puder fazer para azedar o teu nome, vai fazer. O que puder fazer, querido, para prejudicar você, vai fazer. Ela tem que ir por essa rua, mas se ir por aqui, vai ficar 2 vezes mais distante, mas vai prejudicar você, ela vai por aqui, porque ela quer prejudicar você. São pessoas vazias. Uma pessoa que vive para prejudicar outra é uma pessoa sem propósito. Não baixe o teu nível por causa disso. Lembre-se quem você é em Deus. Não se deixe abater pelo que estão fazendo ao teu respeito. Terceiro lugar, pode botar aí. Então você vai sair com essas 3 verdades. Eu não vou me deixar abater pelo que pensam sobre mim. Não importa se essa pessoa está dentro da sua casa, está fora da sua casa, se trabalha com você, se estuda com você. Não importa, você vai parar de se preocupar com isso. Você vai parar de se preocupar sobre o que falam a respeito de você. Uma mentira contra você nunca vai se tornar uma verdade. Mas não se deixe abater pelo que fazem porque quando eles pensam, quando eles falam e quando eles não te atingem, eles começam a fazer coisas contra você. Aí eu vou tirar o foco aqui na pessoa de Jesus e eu vou pensar a respeito do paralítico dos seus amigos. Versículo 4 diz o seguinte: não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O paralítico ele enfrentou obstáculos, você já ouviu falar sobre isso, obstáculos físicos, ou seja, ele não conseguia entrar pela porta, a multidão estava ali imprensando, não deixava ninguém entrar naquela casa. E quantas vezes pessoas vão ser barreiras para impedir o teu avanço. O que depender de mim, fulano não vai prosperar aqui. O que depender de mim, eu vou atrapalhar a vida de fulano. O que depender de mim, eu vou ter isso como propósito, eu vou prejudicar. Essa pessoa nunca vai ser feliz e tal, e tal, e tal, e tal. Aqui, queridos,
não é só sobre pensamentos, nem sobre palavras. Isso tem a ver com circunstâncias. Quantas vezes as circunstâncias difíceis que você vive a respeito de pessoas, ou a respeito até da própria vida mesmo, está trazendo um desânimo para você. O ambiente talvez está sendo desfavorável, o momento está sendo desfavorável para você. Escute uma coisa. Já parou para pensar o que foi que Jesus fez por você? Já parou para pensar o que Deus fez e faz por você? Por amor a você? Pela misericórdia que Ele tem por você, por mim, por você? As casas aqui nessa época de Jesus aqui, não era como as nossas que tem tantas entradas aqui. Então a principal entrada estava fechada. Aí tem um paralítico, o que a multidão poderia fazer? Poderia facilitar, mas não facilitou. Não facilita o acesso. Mas essa multidão, ela não conseguiu impedir o milagre que Deus queria realizar na vida daquele homem. Escute uma coisa e guarde no seu coração. As circunstâncias, as pessoas, elas podem até tentar, mas elas não vão impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Lembra de Jó? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão, você acha que alguém consegue frustrar um plano que Deus tem para realizar? A não ser que eu mesmo queira abandonar. Mas você acha que alguém tem poder, irmão, maior do que Deus? Maior do que Cristo? Muitas vezes não é o que falam, o que pensam, mas o que fazem conosco. As portas que se fecham, as oportunidades que são negadas, a gente sabe que haveria possibilidade, mas a pessoa faz questão de te prejudicar, de dificultar o teu caminho. Escute uma coisa. Os obstáculos não são sinais da rejeição de Deus na sua vida. Às vezes os obstáculos são situações que Deus está querendo trabalhar para te amadurecer. As dificuldades, elas não anulam as promessas de Deus. Resistência não significa derrota, meu irmão. Estão resistindo, estão dificultando. Calma. Continue confiando em Deus. Qual é a palavra de Jesus para aquele homem que é paralítico? Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Mas Jesus falou isso em um ambiente de pessoas que estavam contrárias a Ele, pessoas que estavam pensando mal sobre Ele. Jesus não para por causa dos pensamentos errados que tem a respeito dele. O que Deus faz por você é maior do que qualquer coisa que fizeram contra você, meu irmão. Juntando todo o mal que você já experimentou na sua vida toda, nunca irá cobrir o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por amor a cada um de nós. Se apegue a isso, se firme nisso. Será que você tem permitido que as circunstâncias determinem o seu posicionamento, as suas escolhas? Talvez você pode dizer assim, pastor, não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas eu e você, nós precisamos começar a praticar. Vai ser difícil no início, vai. Vai ser difícil estar com pessoas que estão olhando para você e tendo uma percepção errada a seu respeito porque querem. Vai ser difícil, vai. Mas você não vai morrer por causa disso. Vai ser difícil estar em ambientes onde as pessoas falam mal de você. Vai ser difícil, mas você não vai parar por causa disso. Vai ser difícil continuar caminhando diante de obstáculos que você sabe que foram às vezes literalmente colocados por pessoas para que você não avance. Vai ser, mas escute uma coisa, meu irmão. Faraó tentou atrapalhar o povo de adorar a Deus. O Senhor mandou 10 pragas contra ele e no final de tudo Deus venceu. Não importa o que estão colocando, tentando barrar, Deus no final vence.
E se Deus no final vence, e você é um servo de Deus, você vence com Deus. Deus nunca vai permitir que qualquer obstáculo possa impedir aquilo que Ele já decidiu realizar na sua vida. Quando o Senhor falou para o povo dele, vocês vão para uma terra que emana leite e mel, eles enfrentaram muitas dificuldades, muitos anos no deserto, enfrentaram muitos desafios, enfrentaram guerras e batalhas, mas eles chegaram, eles plantaram o pé dele lá. Ah, pastor, mas não foi a geração que saiu, não importa. A promessa de Deus se cumpriu. Jesus daqui estava cercado de pensamentos contrários. Jesus estava cercado de palavras de acusação. Jesus estava aqui cercado de circunstâncias difíceis. O que os fariseus podiam fazer para atrapalhar a vida de Jesus, eles iriam fazer. Mas ele não se deixou abalar por aquilo. Então, quando Jesus olha para a gente e fala assim: vocês farão obras maiores. Não é só sobre coisa de fazer coisas, vocês vão superar coisas ainda maiores. Vocês vão ter vitórias ainda maiores, porque eu estarei com vocês. Eu estarei guiando os passos de vocês. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Por que Jesus não se deixou abalar? Porque ele sabia o que o Pai pensava ao respeito dele. Ele sabia o que o Pai falava sobre ele, e ele sabia o que o Pai fazia e fez por ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, hoje, que Deus está chamando você para sair desse lugar de abatimento emocional, sair desse lugar de abatimento na tua alma. Começa a olhar o quanto Deus te ama, o quanto Ele é misericordioso, quantas lutas você venceu com Ele. Essa não vai te derrubar. De repente você pode até estar ferido, mas o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, não é sobre mim, é sobre alguém na minha casa. Deus também vai curar essa pessoa, porque você vai ser um intercessor, vai ser um instrumento de Deus naquela vida ali, e toda mentira do inimigo vai retroceder em nome de Jesus. Você não foi criado para viver paralisado, você não foi criado para viver abatido, você não foi criado para viver se arrastando, não. Porque talvez você esteja assim hoje, talvez você esteja vivendo assim hoje, ferido emocionalmente. Pastor, eu estou ferido emocionalmente. Eu entendo, eu já caminhei nessa rua também, eu já passei nesse ambiente também, já fui ferido também. Talvez você hoje esteja paralisado por causa de palavras, de coisas que falaram a seu respeito. Eu também já paralisei algumas vezes por causa disso. Talvez você esteja desanimado por causa das circunstâncias que não estão fáceis. Eu também já passei por isso, e às vezes passo por isso, e o meu Jesus passou por isso. Mas a palavra de Jesus continua a mesma. E qual é a palavra de Jesus? Assim: levante-se. Levante-se como atitude de quem crê nas palavras dele. Jesus não levantou aquele paralítico, Jesus deu uma ordem: levante-se. Às vezes você fica dizendo assim: Senhor, me levanta. Não, você tem que levantar em Deus. Você tem que ter atitude, porque se as palavras do inimigo te paralisaram, porque se as palavras do inimigo te abateram, se as palavras do inimigo te fizeram prostrar, as palavras de Deus te levantam, as palavras de Deus te colocam de pé. E a Bíblia é muito clara quando diz que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus sobre você não vão passar. Ei, meu irmão, hoje é dia de romper, de destruir pensamentos que você está alimentando hoje. Eu escolho, Senhor, destruir esses pensamentos a respeito de mim. Eu escolho não considerar mais sobre isso na minha vida. Senhor, mas eu preciso da tua ajuda. Eu vou estar de pé aqui, e se eu começar a afundar, pega na minha mão, e o Senhor vai pegar na sua mão. Quando você começar a se prostrar, no sentido não a Deus, mas se prostrar diante
das dificuldades, o Senhor vai te colocar de pé e vai dizer que está conosco. Hoje é dia de você silenciar vozes que te afetam e decidir no seu coração: eu agora escolho, não vou mais ouvir essa voz, não vou deixar mais essa voz penetrar no meu coração, na minha alma. Agora só que vai penetrar no meu coração, na minha alma, é o que Jesus pensa, é o que Jesus fala, é o que Jesus faz ao meu respeito. Você vai se levantar acima das circunstâncias, meu irmão. São pensamentos positivos? Não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus. Hoje é dia de você entregar sua vida a Jesus, porque ninguém fica de pé sem Jesus. Ninguém vence sem Deus. Ninguém chega longe sozinho sem o Senhor. O Senhor está te chamando hoje para restaurar a tua identidade. O Senhor está te fazendo um convite hoje. E quando eu pedir para você ficar em pé agora, não levanta ainda não. Eu quero que você fique em pé com essa percepção, igual Jesus falou com aquele paralítico: levante-se. Aquele homem, ele não se levantava. Provavelmente ele nasceu assim. Mas naquele momento Jesus mandou ele fazer uma coisa que ele não sabia ou não podia fazer. Mas sobre as palavras de Jesus, ele se levantou. Queridos, eu quero falar em nome de Jesus e da sua palavra. Que todo abatimento na tua alma, que toda crise agora, pela fé, já acabou em nome de Jesus. Quando eu declarar sobre você, você vai ficar de pé aqui agora e você vai dar um glória a Deus, como dizendo: Senhor, obrigado, porque pela fé eu tomo posse disso aqui. Eu tomo posse dessa verdade. Eu não vou me deixar mais abater pelo que pensam, pelo que falam, pelo que fazem ao meu respeito. E você vai viver um novo tempo na sua vida. Mas não é só sobre esse culto, é sobre todos os dias buscar em Deus força para continuar avançando. Eu vou contar até 3, meu irmão. E quando eu disser 3, você vai ficar de pé e você vai glorificar a Deus como uma prova, como uma testemunha diante do céu, diante do inferno, diante de tudo que estiver aqui. E você vai dizer: Senhor, agora eu glorifico o teu santo nome, porque pela fé, Senhor, eu não vou ficar mais no lugar onde o inimigo, onde os meus inimigos pensam que eu vou ficar. Será que a gente pode fazer isso? Vamos lá, meu irmão. 1, Deus te ama. 2, Jesus Cristo morreu por você. 3, você é amado por Deus, aleluia. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé e dá um grito de glória ao Senhor. Ei, talvez a sua família viva uma vida arrastada emocionalmente, mas você não vai viver mais assim. E você vai ser uma bênção na sua casa. Você vai ser um instrumento de Deus onde você está. Deus vai usar você de maneira poderosa. Não é sobre o que falam, é sobre o que Deus já falou sobre você. Talvez você diga: pastor, faz muito tempo que eu venho sofrendo sobre isso. Ei, meu irmão, pela fé, diga: acabou em nome de Jesus. Acabou em nome de Jesus. Não vou me preocupar sobre o que pensam, não vou me preocupar sobre o que falam, não vou me preocupar sobre o que fazem, porque eu sei o que o Senhor pensa ao meu respeito, eu sei o que o Senhor fala ao meu respeito, e eu sei o que o Senhor faz ao meu respeito. Então adore a Deus de todo o teu coração agora, aleluia!